Dito isso, vamos à nossa reflexão de hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Primeira Samuel capítulo 6, Primeira Samuel capítulo 10, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Eu vou ler um versículo e vou explicar o contexto para você. Nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Queridos, o tema da nossa mensagem, seguindo na série Disponível, a igreja que Deus usa, nós queremos chacoalhar a igreja, domingo após domingo, até que um avivamento de busca de Deus aconteça em todos os níveis da igreja. Nós temos conversado a respeito de pessoas que antes eram disponíveis e hoje já não estão mais tão disponíveis. Quando que na caminhada com Cristo, quanto mais você caminha com Cristo, mais disponível você precisa estar, e mais disponível Deus quer que você esteja. Então, nós queremos chacoalhar a igreja domingo após domingo, disputando a consciência da igreja, porque muitas outras coisas querem a consciência da igreja, como redes sociais, influenciadores, ou as suas próprias paixões e os seus próprios desejos, que não necessariamente estão alinhados com o coração de Deus. Nós queremos nos esvaziar, e é sobre isso que nós iremos falar hoje. O tema da mensagem de hoje é disponível, quando esvaziar-se é o caminho para a plenitude do Espírito. Quando esvaziar-se é o caminho para a plenitude do Espírito. E eu quero disputar a sua consciência hoje. Eu sei que tem muitas distrações que fazem você não estar mais tão disponível para Jesus e para a obra de Deus como você estava algum tempo atrás. Ou então em algum momento da sua caminhada cristã, você chegou diante de Deus e disse: Deus, me usa os meus dons, usa os meus talentos. Mas aí outras coisas começaram a encher o seu coração, e todos aqui já passamos por isso, e passar por isso é algo que diz respeito à nossa natureza humana, mas a natureza do Espírito não é a natureza humana. A natureza do Espírito nos leva a não permitir que outras coisas tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é que nós devemos desafiar a igreja para a guerra, o tempo todo e o todo o tempo. A linha editorial da Igreja Cristã.Berea está mudando radicalmente, especialmente para esse novo ciclo de 5 anos, porque a nossa igreja completará 5 anos em agosto, para a glória de Deus. Mas a linha editorial da nossa igreja de pregação, de ensino e de ações espirituais será no sentido de estremecer a estrutura da igreja, para que nenhum crente se sinta confortável com um estilo de vida que não seja um estilo de vida disponível ao Senhor. A linha editorial está mudando. Então, a frase com a qual começo hoje é: Deus não derrama poder em um vaso que já está cheio. Deus não derrama poder em um vaso que já está cheio. E isso tem a ver com o versículo que lemos, e eu vou ler rapidamente 2 versos de apoio. Primeiramente, Atos capítulo 4, versículo 31, que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E outro verso de apoio é Filipenses capítulo 2, versículo 7, que diz assim: antes Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Queridos irmãos, o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Quantos creem, digam amém. Se você quer ser disponível para Deus, se você já esteve cheio de Deus, mas hoje está cheio de outra coisa, eu quero desafiar você profundamente nesta noite, para que Deus possa desafiá-lo a sair de um lugar de apatia
passividade e para que você se engaje em uma obra poderosa que Deus tem para nós enquanto igreja. Dito isso, vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça e faça uma oração sincera agora diante do Senhor. Que as palavras de nossa boca, Senhor, e o meditar de nosso coração sejam agradáveis à Tua presença. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor. Não te detenhas nessa noite. Faz uma obra nas nossas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus exige a nossa vida por inteiro. Deus exige obediência por inteiro. Nós vivemos em uma epidemia de saturação digital. Pesquisas mostram que nós tocamos ou clicamos no smartphone, no nosso celular, mais de 2.600 vezes por dia, entre interações diretas e indiretas. 2.600 vezes por dia. Nossa mente consome o mundo 2.600 vezes diariamente. Uma das coisas que mais me ajuda na minha caminhada é durante temporadas eu colocar um aplicativo que bloqueia as minhas redes sociais. Eu mesmo fiz isso, porque muitos crentes infelizmente não sabem lidar com a rede social e acabam sendo infectados com a concupiscência da carne, com a concupiscência do mundo e com a soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, melhor dizendo, e soberba da vida. Então eu bloqueio as minhas redes sociais e nem com senha eu consigo tirar. Além disso, o mundo secular tem percebido como nós estamos cheios de informação, saturação digital, nós estamos com muita informação, muito acesso. Nós temos acesso à tecnologia que 200 anos atrás reis e rainhas não tinham acesso. O mundo percebe essa saturação e você tem, por exemplo, no Vale do Silício, algo que tem virado regra entre as grandes empresas de tecnologia, que é o jejum de dopamina. O jejum de dopamina virou regra em que altos executivos das empresas de tecnologia, que valem bilhões e bilhões de dólares, se trancam em retiros de silêncio rigoroso, sem telas, sem livros, sem nenhum estímulo psicossensorial. Eles buscam apenas ficar vazios, esvaziar a mente, por razões puramente fisiológicas. Eles dão um descanso para o seu cérebro. E a sabedoria de Deus para nós é que nós, enquanto igreja, precisamos ficar vazios daquilo que não presta, para sermos verdadeiramente disponíveis para Deus. Quantos entendem isso, digam amém. Para que nós sejamos revestidos com o poder do alto, disponíveis à ação do alto. Os momentos que devemos ficar sozinhos são obrigatórios, imperiosos. Nós precisamos ficar sozinhos e dissociados, afastados de distrações. Por quê? Porque no reino dos homens, o que é exaltado, no reino dos homens, o eu é exaltado, as minhas necessidades. Eu preciso me sentir bem, eu preciso me entreter, mas no reino de Deus, o eu é crucificado. No reino dos homens, sucesso é acumular coisas, mas no reino de Deus, o sucesso é ficar vazio. O legado de Jesus, então, é o legado de uma pessoa, que é o nosso Jesus, que ele ia orar, e ele se mandava para os montes e para os vales, para que orasse. E Jesus era Deus em forma humana, mas mesmo assim Jesus orava. E alguém pode perguntar: pastor, mas se ele é Deus, para que orar? Ora, porque ele simplesmente gostava de ter comunhão com o seu Pai. E o seu poder, o poder de Jesus, vinha diretamente também da comunhão que tinha com o Senhor, seu Pai. A igreja precisa ficar vazia de coisas que não servem, de imaginações fúteis, de imaginações que fazem a igreja perder tempo, ou de então cargas que a atrasam e que a deixam lenta. O legado de Jesus é concreto, o legado de Jesus não é abstrato, o legado de Jesus é prático e não teórico, o legado de Jesus é real e não imaginável, e o caminho de Jesus é a cruz de sangue, e não a dopamina, ou querer ter prazer o tempo todo, entretenimento o tempo todo.
Muitos de vocês, em vez de dormir, ficam lá rolando o feed do Instagram e ficam várias e várias horas rolando o feed do Instagram, do TikTok, olhando só besteira. Deus quer falar conosco nessa noite. Deus quer mostrar a sua vontade para a nossa igreja nessa noite. E a partir disso nós iremos olhar duas verdades. Primeiro o nosso problema e depois a solução. Nossos sermões aqui na igreja têm 2 pontos apenas. Não quer dizer que é padronizado, mas geralmente nós orientamos que assim seja. Primeiro um problema e depois uma solução. O problema é a tragédia do vaso cheio. Você é um vaso, todos nós somos um vaso. A Bíblia diz que podemos ser ou um vaso de honra ou um vaso de desonra, mas todos nós somos um vaso. E o vaso serve para receber algo. Ou nós recebemos o poder de Deus, ou nós somos enchidos de outra coisa. E eu repito mais uma vez a frase com a qual comecei: Deus não derrama poder em um vaso que está cheio. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: do que você está cheio ou cheia? E em segundo lugar, nós temos o esvaziamento da cruz como a nossa solução. Nós temos um problema, nossa cabeça está cheia de porcaria. Porcaria, nosso celular muitas vezes está cheio de porcaria, especialmente os jovens. E o esvaziamento da cruz é a nossa solução. Em primeiro lugar, vamos começar agora pela nossa tragédia, pelo nosso problema. Primeiramente, nós temos um vaso cheio de coisas que não agradam a Deus. Vamos ler mais uma vez o versículo de Samuel e Saul, que diz assim: então o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem, você será transformado em outra pessoa. O contexto dessa passagem é que Samuel, o profeta, unge Saul como o primeiro rei de Israel. Deus diz para Samuel: Samuel, vai lá e unge Saul, da tribo de Benjamim, e ele será o rei de Israel. Ele será o primeiro rei de Israel. Com uma configuração divina, o que acontece, gente? O que acontece? Samuel profetiza que o Espírito do Senhor Samuel profetiza algo. O que Samuel profetiza? Como é que os reis eram ungidos? Como é que as pessoas eram ungidas no Antigo Testamento? A palavra de Deus diz que Samuel profetiza que o Espírito do Senhor irromperia, encheria Saul, transformando-o em outro homem. A unção de Deus seria tamanha sobre a vida de Saul, que ele seria empoderado com capacidades sobrenaturais para liderar o povo de Deus em batalhas e na administração pública. Era assim que funcionava. Quando Deus queria usar alguém no Antigo Testamento, ele ungia aquela pessoa, ele mandava uma unção especial sobre aquela pessoa, e aquela pessoa era capacitada sobrenaturalmente para fazer uma obra que Deus havia previamente designado. Quantos entendem até aqui, digam amém. Era assim que funcionava a unção. Samuel diz que vai ungir Saul, e ele diz que o Espírito do Senhor irromperia sobre ele, viria poderosamente sobre ele, transformando em outro homem. Isso significa que Deus capacita com uma unção genuína e transformadora aquelas pessoas que Ele ama e que Ele chama. Deus tem uma unção para nós nessa noite. Deus tem uma unção para a nossa igreja. Deus tem um legado e um chamado especial para a nossa igreja. Só que ou você escolhe um estilo de vida natural, e eu digo mundano, não no sentido que você vai para o mundo, mas mundano no sentido de não ser sobrenatural. A sua vida é uma vida normal, você tem ali os seus negócios, você tem ali a sua vida, e a sua vida é uma vidinha morna. Você ganha o seu salário, é um salário bom, mas isso não é o suficiente. Você precisa de mais, você precisa de propósito, você precisa de poder, e você precisa de renovação. Isso aqui eu digo para os jovens especialmente: a carreira, o dinheiro, um salário melhor, não vão resolver o seu problema. Não vão resolver o seu problema. Eu conheço pessoas que trocariam o bom salário que têm por uma intervenção sobrenatural de milagre de Deus. Trocariam todo o dinheiro do mundo por um milagre de Deus. As pessoas acham que o seu problema é material. O problema do mundo não é material, o problema do mundo é espiritual. As pessoas precisam de unção, as pessoas precisam de capacitação de Deus, as pessoas precisam de poder do alto. Então,
quando nós lemos esse versículo, Deus está capacitando Saul para uma obra grande. Mas aí o que acontece? A passagem também mostra qual é o problema. Por quê? Porque embora Saul, vocês conhecem a história de Saul, Saul começa o seu ministério, porque ministério significa o serviço ou o lugar de serviço, e o lugar de serviço de Saul era ser rei. Era o trabalho dele, ser o administrador de Israel. Ele era o poder executivo. Saul era responsável por delimitar administrativamente os limites da nação. Saul era responsável por executar o orçamento. Esse era o trabalho dele, era um trabalho administrativo, e a unção que ele recebeu de Deus foi para este propósito e esta finalidade. Então ele começa o seu trabalho cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Porém, o fim de Saul foi um fim bom ou foi um fim ruim? O fim de Saul foi um fim glorioso ou foi um fim trágico? O fim de Saul foi um fim trágico, e ele fracassou porque ele não manteve o seu coração limpo das coisas erradas, vazio da soberba e do ego. Pelo contrário, a soberba e a inveja tomaram a alma de Saul, sufocando a sua vocação divina. Preste atenção, crente, você tem uma vocação divina, mas a soberba ou a inveja ou outro pecado, a luxúria ou os prazeres mundanos, eles vão roubar você da sua vocação. A mesma coisa quando nós lemos Atos capítulo 4, o Espírito Santo vem sobre a igreja poderosamente, aponta para algo ou para alguém que está saturado pelo Espírito Santo, sem margens para a carne. Saul começou assim, não tinha a margem para a carne na vida dele. Ele começou bem. Quantos pastores você conhece que começaram bem e terminaram mal? Começaram com um começo glorioso e terminaram com um fim trágico. Você conhece alguém assim? E aqui tem o nosso problema. Nós buscamos uma visitação poderosa de Deus, pelo menos, e aqui que está o problema, porque tem crente que nem isso quer. Meus irmãos, isso é uma desgraça, você viver sem poder. Crentes tradicionais em tudo, e eles esqueceram que Deus existe. Eles lembram da sua igreja ou da sua tradição, mas eles esqueceram do poder de Deus. Deus não fala mais com eles, Deus não faz mais nada por eles, porque Deus está distante deles. Perto está o Senhor, não daqueles que têm uma vida morna, mas perto está o Senhor daqueles que o invocam e daqueles que o temem. Nós devemos chorar por uma visitação de Deus. E grande parte do nosso problema nos casamentos e nas vidas, nos relacionamentos interpessoais, na forma como somos derrotados pelo pecado diuturnamente, em muitos casos, tem a ver com o fato de que nós não buscamos e não clamamos e não choramos por uma visitação de Deus. Como é que iremos então ser disponíveis para Ele? Meus irmãos, a nossa vida só tem propósito se em missão nós estivermos. A nossa vida precisa de uma missão, e a nossa missão não é ser bem sucedido nos negócios, ou então arranjar um marido ou uma esposa. Os brasileiros têm esse fetiche, por assim dizer, ideológico, utópico: se eu tiver uma boa família, a minha vida estará. Não! Tem muitas pessoas que têm uma boa família e um bom casamento, mas se esqueceram da sua vocação ministerial. De que adianta? Existem pessoas que são apagadas pelo seu cônjuge. De que adianta? Você tem um grande ministério e uma vocação extraordinária, mas se junta numa sociedade comercial com a pessoa errada, ou então namora uma pessoa errada, ou se casa com uma pessoa errada, ou então a concupiscência dos olhos e da carne rouba você daquilo que Deus pediu para você, e a sua vida perde sentido, porque sentido é igual a missão. Você precisa estar em missão. Estava falando para a Lorena, eu não gosto de viajar sem ter uma missão. Beleza, eu posso passear ali, posso comer uma coisa ali, outra, visitar um lugar legal, mas é só isso. A minha vida é mais do que isso, eu não aceito isso, e eu não quero que vocês aceitem isso. Vocês não têm que aceitar isso. Vocês têm que ter propósito, e propósito é igual a missão. Diga comigo, propósito. Vamos lá, gente, no 3, propósito é igual a missão.
missão, vocação. Então, nós imploramos pelo poder de Deus, pedimos o mover milagroso de Deus, ou então, quando estamos em dificuldade, pedimos que Deus faça um milagre, mas aí quando Deus, e aí nós nos esvaziamos, porque quando a gente está pedindo que Deus ajude a gente jejua de rede social, a gente faz propósito de oração. Todo mundo sabe o caminho que tem que fazer, mas nós não temos prazer nas coisas de Deus, nós temos alegria pelo que Deus nos dá. Isso é errado. Isso é pecaminoso. A regra do céu é inegociável. Se algo já está cheio, nada pode entrar. E como eu disse no início, Deus não derrama poder em um vaso que já está cheio. Deus não derrama poder em um vaso que já está cheio. O cristão moderno abraça a sua própria vaidade de forma perigosa. Ele reconhece os seus diplomas como algo importante mais do que Deus. Ele reconhece a sua família como algo importante mais do que Deus. E sim, talvez aqui na nossa igreja, algumas pessoas idolatrem a própria família. Meus irmãos, eu deixo dizer uma coisa para vocês. O meu casamento foi um momento muito feliz da minha vida. Mas eu consigo lembrar, depois de casado, eu e minha esposa lendo a Bíblia, tendo um culto doméstico, momentos tão ou mais felizes do que o dia do meu casamento. Ela sabe disso, ela não tem problema com isso. Ela sabe o homem com que ela casou. A minha vida tem sentido no meu casamento se Jesus está presente. A minha vida tem propósito numa viagem. Vocês sabem que eu já viajei muito. Viajei de avião, de carro, já viajei por todo o Brasil, já fui para fora do Brasil. Não tem sentido. Você precisa de Jesus. Você precisa de propósito, você precisa de Cristo na sua vida, poder do Espírito Santo, fogo de Deus, é isso que você precisa. Você precisa levar Deus a sério, especialmente os jovens. Tem jovem mundano aqui na igreja. Vocês têm que se arrepender, gente. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vocês acham que Deus é trouxa? Vocês acham que Deus é otário? Não é isso? Nós precisamos levar Deus a sério, buscar pelo seu poder e assim ter propósito. Ele acha, o crente moderno, que os seus estudos são mais importantes do que o seu relacionamento com Deus. Ele acha que o seu cônjuge, por mais lindo ou linda que seja, são mais importantes do que Deus. Seus filhos, tem crente que idolatra o filho, cria o filho para si e não para Deus. Para com isso. Saul e Sansão são exemplos clássicos disso. O Espírito os visitou poderosamente, irrompeu sobre eles, e o chamado era ou não era genuíno, gente? O chamado deles era genuíno, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não me deixem pregar sozinho, por favor. Sim ou não? O chamado deles era genuíno, mas o coração de ambos não era limpo. Não era isso? Sansão gostava de mulher, não era isso? Ele gostava, não era pouco não, muito, que nem alguns que vocês conhecem. E Saul gostava de poder, e o seu coração, assim como o de Sansão, foram corrompidos. Mesmo que o Espírito estivesse sobre eles, o coração deles foi corrompido, e foi corrompido de tal forma que tantas coisas sujas entraram no coração deles, tanta luxúria, tanta ira cega, tanta ganância, foi enchendo o coração deles de tanta coisa, até que o Espírito Santo os deixou. Vocês lembram dessa história? Eles entraram então numa queda livre assustadora. Outros exemplos na igreja brasileira, Ed Renekiewicz, Caio Fábio de Oliveira e outros, encheram seu coração de ganância, encheram seu coração de soberba e entraram numa bancarrota e entraram numa queda livre de forma assustadora. Nos Estados Unidos, Jimmy Swaggart tinha um ministério poderoso de intercessão mundial e foi pego com prostitutas. Além disso, você tem
Ravi Zacarias, um dos maiores apologetas que já pisaram na face da terra, e depois que ele morreu, descobriu-se que era um frequentador assíduo de casas de prostituição. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que são cegados pela luxúria, pela ira, pela avareza, pelo poder, e são enchidos de coisas ruins, sentimentos ruins e pecados, e o Espírito Santo é apagado na vida deles. Meus irmãos, vocês precisam prestar atenção na vida de vocês. O que está apagando o Espírito Santo na vida de vocês? O que está apagando a vocação divina na vida de vocês? Não vale a pena seguir qualquer outro caminho. Eu estou avisando, eu estou exortando, eu estou comunicando. Não vale a pena. Não vale a pena viagens, não vale a pena. Não vale a pena carreira, não vale a pena. A vida de vocês precisa de missão. A vida de vocês precisa de propósito. E quanto mais jovens e quanto mais cedo, se você não é mais jovem, mas se você for jovem, melhor ainda. Mas se você está aqui agora e você não é tão... Mas agora é o momento de você se comprometer com o Senhor. Sansão era poderoso em obras, despedaçava os leões com as suas próprias mãos. Sansão matava leão com a própria mão, derrubava todos os inimigos de Deus, mas ele falhou gravemente em mortificar a própria carne. Ele gostava de mulheres, ele era promíscuo e lascivo. E qual foi o fim de Sansão? Como é o fim de todo mundo que se entrega ao pecado sexual. O fim dele foi terrível, trágico. Sansão morreu cego, Sansão morreu preso em correntes, servindo de chacota e entretenimento para os inimigos de Deus. O fim de Sansão foi terrível. Sansão morreu separado, não teve uma despedida digna, ele foi destruído pelo seu pecado, porque é isso que o pecado faz. O pecado destrói, o pecado não vale a pena, assim como viver uma vida cheia de outras coisas não vale a pena. Saul, da mesma forma, Saul começa com uma forma humilde, com uma família humilde e com uma trajetória humilde, mas ele terminou consultando uma macumbeira. Esse foi o fim de Saul. Terminou consultando a feiticeira de Endor. A Bíblia é clara, ele foi tomado por uma inveja doentia. Saul foi tomado pela desgraça quando deixou o seu coração ser tomado e enchido por outras coisas. Irmãos, vocês precisam prestar atenção. Por quê? Porque Deus não enche, Deus não derrama poder em um vaso que já está cheio. Deus não usa. Vocês precisam mudar o jeito de certas coisas na vida de vocês, assim como eu. Mudar, transformar, abandonar. Pastor, mas eu sou assim. Não importa. Eu tenho que mudar. Eu tenho que levar a sério Deus. Jovens, vocês precisam levar a Deus a sério. Deus já me mostrou o que Ele vai fazer nessa igreja. Eu recebi uma palavra profética nessa conferência que eu estava, 2 vezes. Depois eu conto para vocês. E outra coisa, eu já vou dizer, Deus vai mexer na estrutura da igreja. É Ele que vai fazer isso. A gente é muito acostumado com o tradicionalismo. A gente é muito acostumado com os nossos amigos da igreja. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o que Ele quer fazer, com a obra dEle e com o sonho dEle para nós. E se isso contrariar o seu desejo, é isso que acontecerá. Porque Deus não derrama poder em uma estrutura que já está cheia de outra coisa que não vem dEle. Igrejas tradicionais, igrejas que não têm substância real, espiritual e poderosa. Então nós precisamos entender que Deus não quer que nós terminemos como Sansão. Deus não quer que nós terminemos como Saul. Deus quer que nós comecemos como Sansão e permanecemos como Sansão no seu início, poderosos em obras. É isso que Deus quer para nós, e Deus quer que nós também comecemos como Saul em humildade e terminemos em humildade. Sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem receber, digo amém. Conta bancária cheia não significa alma próspera, assim como agenda lotada de atividades não significa vida com propósito divino. Agenda lotada às vezes é simplesmente uma forma de você se validar, porque você tem uma vida ansiosa e oprimida, você não consegue ficar sozinho com os próprios pensamentos. Existem várias pessoas assim.
Sabedoria de Deus para a tua vida: quem vive para aparecer não consegue servir de verdade, e quem serve de verdade lavando os pés não precisa aparecer. É isso que Deus quer para nós: uma bacia e uma toalha. Uma bacia e uma toalha. E assim, o que nós entendemos? O teu coração é um vaso rachado. Nós vazamos a glória de Deus diariamente para fabricar espaço para o pecado. Às vezes, deliberadamente, nós pecamos porque queremos. John Owen, então, vai avisar a respeito da malignidade e perigo do pecado, e ele vai dizer o seguinte, vamos ler no 3, 1, 2, 3, mortifique o pecado, ou ele mortificará você. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3, mortifique o pecado, ou ele mortificará você. Ou você mata o pecado, ou ele te mata. Ou você destrói o pecado, ou ele te destrói. E não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o poder do pecado. É radioativo para te desgraçar, usando os termos bíblicos. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, vamos ler no 3. 1, 2, 3. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Muitos crentes são assim, esse é o nosso problema. Então, sabedoria de Deus para a tua vida: o avanço do reino de Deus exige o que, irmãos? Purificação, santidade. Volta a oração e intercessão. Vocês têm que orar mais, vocês têm que buscar mais a Deus, vocês têm que depender de Deus para tudo que vocês fizerem, para a vida pessoal de vocês e interpessoal, e na vida da igreja da mesma forma. Agora Deus vai nos trazer a solução. Louvado seja o seu santo nome. Nós temos um problema, sim ou não? Sim, mas Deus quer nos trazer a solução. Qual é a solução que Deus quer trazer para nós? Filipenses capítulo 2, versículo 7. Nós iremos falar sobre o esvaziamento da cruz como a solução para o nosso problema, que diz assim: antes a si mesmo Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E o apóstolo Paulo está fazendo algo aqui, ele está nos descrevendo, ensinando a atitude que Cristo Jesus tomou em nosso favor e em nosso benefício. Historicamente, esse texto é um hino que exalta o que Jesus fez, e nós precisamos exaltá-lo na nossa prática diária, cotidiana da igreja. Jesus se esvaziou. Na teologia nós chamamos isso de kenosis, é uma palavra grega que significa o esvaziamento de Cristo. Jesus não se apegou aos privilégios divinos, ou se apegou? Jesus, ele tomou a forma de servo, ele encarnou como um bebê pobre, como um homem pobre. E Jesus então vivia de doações, e o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. E infelizmente muitos crentes têm aspirações materiais que não tem nada a ver com Jesus. Vocês precisam ser modestos, mulheres e homens, modestos, tenham uma vida modesta. Pastor, mas e se eu ganhar mais dinheiro? Viva de forma modesta. Se proteja das tentações e dos enganos. O nosso Senhor, ele se humilhou, abriu mão da própria glória para assumir a condição de servo. Teologicamente, o que isso significa, irmãos? Significa que o que Jesus fez resolve o nosso problema de ficar enchendo de porcaria, ou coisas que não condizem e não glorificam a Deus. Enquanto homens fortes, como Saul era rei, o próprio Davi não vigiou, olhou a mulher alheia e pegou ela para ele. Não é isso? Igual alguns que vocês conhecem também. Ele não vigiou o coração. Um homem poderoso em obras, um homem poderoso em Deus, mas não vigiou o próprio coração. Não vigiou o próprio coração. E o que aconteceu? Jesus foi o contrário desses homens. Glória a Deus. Enquanto os homens fortes como Davi, Sansão e Saul caíram, porque deixaram seu coração ser saturado pelo ego e pelo egoísmo, Cristo, o nosso Salvador, esvaziou-se a si mesmo. Ele foi para a cruz para que nós, vasos sujos,
fôssemos lavados e capacitados a receber a plenitude do Espírito Santo, porque Deus não derrama poder em quem não está vazio. Deus não derrama poder, Deus não usa, e você precisa ser usado por Deus. É isso que eu estou querendo construir aqui na minha argumentação. Ou você tem propósito e Deus te usa, ou você vai fazer outra coisa e você não vai ter propósito. Não se engane. Você pode chegar no meu gabinete e dizer assim: pastor, mas eu sou muito realizado nas coisas que eu faço. E cadê as obras de Deus? Tanto aquelas que você faz, como a que Ele faz na sua vida. Cadê? Não se engane. Não se engane. A mim você não engana. Você pode enganar alguém, mas a Deus você não engana. Não se engane, você precisa de missão, você precisa de propósito, você precisa estar evangelizando, você precisa estar orando, você precisa ser um intercessor, você precisa buscar Deus, a sua vida tem que estar cheia de Deus, senão não vai dar certo. Quantos entendem isso, digam amém. Então, irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos ser igual a Jesus. Enquanto homens se promovem e caem porque se promovem, porque quando você se enche de ego, ninguém se torna o seu limite. O seu limite é você mesmo e a sua consciência caída e pecaminosa, e você então cai em desgraça. É assim que o homem de Deus cai. Ele se enche tanto dele mesmo que não há mais espaço para Deus. Não é isso? O clamor da nossa igreja, então, qual deve ser? Deus, tira tudo que não te agrada de mim agora. Agora, Senhor. Em nome de Jesus, me purifica, me santifica na verdade, me santifica na Tua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos buscar o poder de Deus, o poder do céu, porque Ele não se agarrou à sua glória majestosa. Jesus desceu dos céus, abriu mão de um trono imensurável de glória, para assumir a forma mais humilhante de escravo e marchar até a cruz do Calvário, onde derramou até a última gota do seu sangue por nós. Jesus fez-se um nada, para que nele nós pudéssemos ser tudo. Louvado seja o seu santo nome. Nós lutamos hoje com unhas e dentes, muitas vezes para preservar a nossa reputação diante dos outros. Meu Deus, mas e se fulano pensar isso de mim? Meu Deus, mas e se fulano pensar isso de nós? Mas o Filho de Deus abriu mão do seu próprio nome majestoso. Deus tem ciúme de nós. Ele não vai nos... Se você é filho de Deus, preste atenção nisso aqui. Essa aqui é a doutrina da disciplina divina. E é o nome mesmo. Deus não vai perder você para ninguém. O crente pode cair da graça, sim, mas jamais de forma definitiva. Vocês entendem isso? O crente pode cair da graça, sim, mas jamais de forma definitiva. Deus não perderá você, mesmo que por lutas e provações Ele tenha que passar você. É isso que Ele vai fazer. Se você é muito vaidoso ou vaidosa, Deus vai te pegar. Isso acontece 100% das vezes, pastor? 100% das vezes Deus faz isso. 100% das vezes. Deus jamais nos perde para nós mesmos. O próprio Sansão, ele caiu em desgraça diante dos seus próprios inimigos. Ele morreu como alvo de chacota. Os filisteus mangavam dele. Mas Deus não permitiu que ele se perdesse. E usou ele por uma última vez. Deus não permitirá que nós sejamos perdidos. Deus não permitirá que nós sejamos perdidos para a nossa própria carne. Deus vai nos tirar de lá. O problema é que às vezes dói quando Ele tira a gente de lá. Quando nós estamos no anzol do pecado, você já colocou um anzol no peixe? Para colocar o anzol é fácil, sim ou não? Para colocar o anzol é fácil. Agora para tirar um sangue, né? Sanguinário. É assim que Deus faz conosco. Às vezes nós entramos num caminho do pecado porque quisemos, é fácil. É como um anzol na boca do peixe, mas para tirar, Deus vai tirar através, muitas vezes, de sangue e lágrimas. Mas Ele não vai permitir que nós morramos. Queridos, vamos ler Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, no 3. 1, 2, 3. Adúlteros, vamos lá? 1, 2, 3. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes?
Deus tem ciúme de nós. Deus não vai permitir que o diabo nos destrua, ele vai tirar de nós de lá, mas ele vai tratar o nosso caráter no caminho e no processo. Agora, veja 2 Reis, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: acabaram as vasilhas, e o azeite parou de correr. Aqui nós temos a história de Eliseu com a viúva que lhe trouxe vasilhas vazias. Enquanto havia vasos vazios, o azeite fluía sobrenaturalmente. Quantos entendem isso? Enquanto você tem o coração vazio de coisas erradas, enquanto o seu coração está disponível para Deus, Ele vai encher você. Ele vai encher você, é isso que o texto diz. O óleo do céu não parou porque Deus ficou sem poder. Deus não fica sem poder, Deus não entra em crise. Ele é o mesmo ontem e hoje para todo sempre, e Ele é o Deus a quem nós servimos. Ele não fica sem provisão, Deus não fica sem provisão. Mas o azeite cessou porque acabaram as vasilhas vazias. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, quando você se enche das suas próprias vontades, a unção do Deus vivo cessa imediatamente. Quantos entendem isso? Vou repetir. Quando você se enche das suas próprias vontades, dos seus pecados e das suas escolhas, a unção de Deus cessa. Deus não te usa. Muitas vezes Deus esconde o rosto de você. Você se sente como se você, nunca salvo você tivesse sido. Ele reservou, então, agora vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 20, no 3, 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo. Vamos lá no 3, de novo, 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado para o mundo. Quantos foram nessa noite? Morremos dolorosamente com Cristo na cruz. O nosso ego perde a validade, porque nós não somos escolhidos pelo que fazemos, mas pela graça de Deus. Isso é kenosis, esse é o esvaziamento que nos salva. Buscar a Deus até que Ele nos ouça, e se Ele não nos ouvir, nós morremos buscando Ele, porque você só tem duas escolhas: ou você é cheio de Deus e tem propósito, ou você vai viver sua vida de classe média baixa, classe média média, a sua vidinha ali com seu marido, com a sua esposa, a sua vidinha de classe média. Essas são as duas escolhas que você tem. Não existe uma terceira e não existe uma quarta. Essas são as duas escolhas que você tem. Agora, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. O verdadeiro poder que vem do alto é derramado somente quando abrimos mão da nossa própria vontade. O verdadeiro poder que vem do alto, poder para vencer o pecado, poder para fazer grandes obras, obras maiores do que a que Jesus fez, só nos visita quando nós abrimos mão da nossa própria vontade. E a vitória espiritual contra os principados não vem da inteligência humana. Tem problema. Eu estava lá na conferência e teve uma pessoa que ela falou um testemunho tão poderoso. Não sei se eles vão disponibilizar no YouTube, mas se eles disponibilizarem, eu vou mandar para vocês. Um pastor com depressão, um pastor com muitos anos de ministério, entrou na Covid e saiu com depressão. Muitos membros da sua igreja morreram, ele não pôde fazer nem o velório. E ele entrou numa profunda depressão, ele só sabia chorar. Em determinado dia ele acordou, a esposa dele fez o café e ele já saiu do quarto chorando. E a mulher dele disse para ele: amor, eu não aguento mais, você precisa reagir. E então ele foi para o quarto dizendo o pastor, e ele disse: eu não sairei desse quarto até Jesus me libertar. E eu lembro que eu digo para vocês, igreja, e vocês lembram também, que tem problemas que não vão embora com aconselhamento. Quantos lembram que eu digo isso? Tem problemas, e ele confirmou, foi uma palavra de confirmação de Deus. Tem problemas na nossa vida que não vão embora com aconselhamento. Então esse homem entra para o seu quarto e ele diz: Deus, eu não vou largar o Senhor. Jesus, eu não vou largar o Senhor enquanto o Senhor não me libertar dessa depressão. E ele disse que durante horas ele orou e chorava, e ele chorou tanto que o assoalho ali do quarto ficou totalmente encharcado e ficou com uma mancha até hoje. Mas ele disse, meus irmãos, que quando ele saiu do quarto, Deus o havia visitado e ele estava curado. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o Deus que você tem que levar lá para fora. Começou São João, não começou? Não começou? Com o seu dinheiro que Deus dá.
com seu dinheiro que Deus dá para você ficar com raiva e ódio, e guerrear e batalhar, até que Deus nos visite, e até que Deus mude a nossa história. Queridos, como é que Jesus então resolve esse problema nosso? Como é que Jesus entra com providência na nossa vida? Primeiramente, nós jamais conseguiríamos na nossa própria força. Você acha que você consegue? Eu acho que nós estamos perdidos pela nossa própria força. Nós só podemos ser um vaso limpo que Deus usa, sabe por quê? Porque Jesus se tornou um vaso quebrado no nosso lugar. Isaías capítulo 53 diz que o vaso Jesus foi moído debaixo da ira do seu Pai, e ele foi moído para que nós sejamos um vaso de honra na sua presença. Aleluia. Cristo assumiu então a condenação da nossa rebeldia debaixo da pesada ira de Deus, para que hoje pudéssemos ser habitados de forma irrestrita, plena e gloriosa pelo Santo Espírito de Deus. A pesada cruz que Cristo carregou destrói o nosso ego, porque Ele é infinitamente maior do que nós, e Ele foi para a cruz. Quem somos nós também para não pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele? E quando Jesus derrama o seu sangue precioso, louvado seja o seu santo nome, Ele limpa o nosso vaso sujo, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o santo nome de Jesus. E antes nós éramos um vaso quebrado pelo nosso pecado, pela nossa carne, pelo mundo e pelo diabo. Mas hoje Ele nos reconstrói, não como vasos de desonra, mas como vasos de honra para a sua glória. Esse é o poder glorioso do sacrifício substitutivo. Este é o Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora vamos ler, não sei se colocaram o último versículo. Não? Então vamos para o refletir e praticar. Igreja, para refletir e praticar. Primeiramente, eu vou ler mais uma vez a primeira frase, porque ela também é uma forma de refletir e praticar. Deus não derrama poder em um vaso que já está cheio. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: do que você está cheio? Agora, vamos lá. Do que você está cheio? Do que você está cheia? Agora, primeiro, Deus não divide a glória dele com absolutamente nada e nem ninguém. Por isso, esvazie-se de si próprio e se encha do Espírito. 2. A sua agenda lotada ou vida agitada, muitas vezes, que para você é uma coisa interessante, não impressiona Deus, não impressiona o céu. Deus não dá a mínima para isso. Ele apenas, muitas vezes essa sua vida pode apenas estar demonstrando uma vida idólatra. Você idolatra o seu estilo de vida, você idolatra a sua vida, você idolatra o seu cônjuge, seu filho, você idolatra o seu dinheiro, ou aquilo que o dinheiro pode comprar. Você idolatra o seu status. São Luís está cheio de gente assim. Grande parte das pessoas que ascendem economicamente nessa cidade são desprezíveis. Pessoas desprezíveis. Não queira ser isso. Deus tem mais para você. 3. O Calvário não foi um palco iluminado para aplaudir o nosso ego, mas foi um madeiro de sangue para assassinar o Filho de Deus. E por último, vasos cheios de si só servem para serem quebrados por Deus, para darem lugar ao seu Espírito. Deus vai quebrar, Deus vai agir, Deus vai fazer o que for necessário. Deus não nos perderá para o pecado, Deus não nos perderá para a luxúria, Deus não nos perderá para a lascívia ou para a avareza. Deus nos restaurará, de vasos de desonra para vasos de honra, de odres velhos para odres novos. É isso que Ele fará na nossa igreja, e quantos creem, digam amém. Levante sua mão agora e receba a bênção do seu Deus. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do vosso Deus, aquele que é poderoso, aleluia, para guardar todos vocês de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.